que essa última aula ela versa sobre análise de investimentos, análise econômica e financeira de investimento, projetos de investimentos, né? Análise de viabilidade de projetos, análise de viabilidade econômico-financeira de projetos de investimento, enfim, projetos de capital, orçamento de capital. Esse conteúdo ele tem vários conceitos diferentes, dependendo do material que você vai usar, dependendo da área que você vai, né? A engenharia de produção é um, finanças é outro, economia é outro, enfim. Mas no fundo é tudo farinha do mesmo saco, né? E todo livro de finanças, manual de finanças que se preze, vai ter lá um capítulo específico sobre esse conteúdo. E também você tem manuais próprios, livros próprios para análise econômica de investimentos. Geralmente, como não poderia ser diferente, né? Até porque é assim que nós adotamos nessa disciplina, esse conteúdo ele vem com a matemática financeira, certo? Porém, ele vem trabalhado, né, na matemática financeira de uma forma mais incisiva, né, com mais tempo, e não como é proposto na ementa de vocês, que é algo bem superficial, bem de leve, e muito mais muito mais de forma remota, né, que reduziu mais ainda o nosso prazo. Então, assim, cá entre nós, já externalizo essa questão que uma aula para a gente falar sobre análise de investimento não é o suficiente, tá? Não era o suficiente presencialmente, ainda mais agora de forma remota, uma única aula. Então, já adianto para vocês aí que se vocês se adentrarem nessa vereda aí, né, trabalhar com isso, gostar do assunto, vão ter que buscar um pouco mais em paralelo aí. Eu considero que isso tudo que nós vamos falar aqui, o trabalho que vocês vão desenvolver, né, não sei se alguém já teve curiosidade de dar uma olhadinha lá, não vai ser suficiente, certo? É uma extensão da matemática financeira? Quando a gente fala aqui das técnicas de avaliação de investimento, não tem muito segredo. É mais do mesmo que a gente já viu, porém com a outra roupagem, com outra linguagem, certo? Agora nós vamos criar índices, nós vamos criar medidas para nos ajudar a tomar decisão. Mas em termos operacionais é muito o que a gente já viu, né? Quando a gente está falando de técnicas de avaliação de investimento. Porém, a análise de investimento, certo? A análise de investimento, a análise econômica de projetos de investimento, como está denominado na nossa apostila, ela não se relaciona só apenas com como calcular, né? Aqui na verdade é o seguinte, né? Como calcular principalmente TIR e VPL. E VPL. Então, a análise de investimento não se relaciona só com isso. Existem outras técnicas, viu? Existem outras técnicas, não é só TIR e VPL, não. Aqui nós temos diversas outras técnicas e, por exemplo, a gente não vai aprender aqui, como, por exemplo, payback, não sei se já ouviram falar. Aí nós temos o VPL anualizado, que aí sim a gente comenta alguma coisinha na apostila. TIR modificada, que é importante também. Índice de lucratividade, que eu também acho que comenta alguma coisinha. Enfim, e tem algumas outras técnicas aqui. Mas as duas principais são TIR e VPL, beleza? TIR e VPL são as duas principais. É o que nós vamos cobrar de vocês, por exemplo, no trabalho final, na avaliação final, tá? Então, quando a gente vai para a nossa apostila, ela se concentra apenas nesse conteúdo aqui. Só que nem de pão virá o homem. Nem de análise, nem de técnicas de avaliação, como calcular o TIR-VPL, existe análise de investimento. Você tem uma parte inicial muito mais robusta, muito mais complexa, eu diria assim, certo? Muito mais complexa, que nós chamamos de mensuração dos fluxos de caixa. Né? Então, essa parte aqui de mensuração de fluxo de caixa, ela é bem complexa, por quê? Porque ela requer conhecimento vasto de diversas áreas, conhecimento holístico do indivíduo, de uma forma geral,
criatividade, percepção de mundo. Vocês, como economistas, têm uma formação muito melhor, por exemplo, que os administradores e os contadores, para, de repente, trabalhar com essa questão aqui, ó, para mensurar os fluxos de caixa, de contabilidade, de finanças, certo? E, infelizmente, isso aqui a gente não trata muito na apostila, só comenta no começo ali e pronto, acabou, né? Tem uma parte um pouco mais densa, que aí a gente geralmente tem, quando a gente tem um curso, né, só voltado para análise econômica de investimentos, como é na pós-graduação Lato Sensu aqui, né, quando eu dou aula na pós-graduação de análise de investimentos, eu trato do risco na avaliação dos fluxos de caixa, certo? Eu trato o risco, né, eu introduzo o risco nos cálculos. E aí requer um pouco de conhecimento mais estatístico, né, vocês também têm uma boa formação para isso, né, não agora, mas vão ter até o final do curso, né, a parte de econometria, estatística. Então, você tem todo esse meandro aqui perfazendo o conteúdo de análise de investimentos, beleza? Aqui na nossa unidade 6, que é onde que nós vamos tratar aqui, na nossa unidade 6, vocês estão expostos, apenas comenta aqui na unidade, né, no começo da unidade, um pouquinho sobre a mensuração, né, só que no final das contas, qual que é a conclusão? Ora, temos aqui que calcular, né, temos aqui que calcular o fluxo de caixa líquido incremental. Só que como fazer isso, né, não aponta, até porque realmente é complicado falar como fazer isso. Por quê? Porque cada projeto, cada situação é uma. Mas mesmo assim, nem dicas principais, o que considerar, o que não considerar, ele fala aqui. Só fala que tem que fazer, mas no final das contas, né, pode ver aí que o conteúdo é bem, bem rapidinho, uma pagininha, né, e no final das contas, ele vai para os cálculos, efetivamente, taxa de atividade a gente já comentou, que é o custo de oportunidade, certo? Ele vai para os métodos de análise, que é o que eu falei aqui, ó, que é as técnicas de avaliação de investimento. Aí ele vai para cá, né? E aí, o livro se concentra em mostrar o VPL, tá? Como que calcula o VPL, que indiretamente a gente já sabe, certo? E como que calcula a TIR, a taxa interna de retorno, indiretamente a gente já sabe. É óbvio que eu vou dar um resumão aqui para vocês agora, beleza? Então, vocês, né, aí tem análise comparativa também dos métodos, que é bom salientar, porém nós temos um exercício resolvido lá explicando um pouquinho disso aqui. Mas nós não vamos adentrar muito nessa comparação não, tá? Então, sim, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Então vamos ver aqui, aí depois a gente, né, depois terminou o capítulo, enfim. E é óbvio também, né, gente, não sei se vocês lembram, quem leu aí toda a apostila, não é difícil de ler, né, cada sentada de 40, 50 minutos aí, você lia um capítulo no máximo estourando, é bem tranquilo de ler. Quem leu a apostila também vê que a gente tratou um pouquinho de VPL e TI lá no capítulo 3 também, ó. Lá no capítulo 3, quando a gente está falando de equivalência de fluxo de caixa, no regime de juros compostos, a gente tratou um pouquinho de VPL, valor presente de um fluxo de caixa, que é algo bem parecido, né? E taxa interna de retorno de um fluxo de caixa, certo? Então, como eu falei para vocês, de uma forma indireta, a gente já viu esse conteúdo aqui. Tá? De uma forma indireta, a gente já viu esse conteúdo. Ok? Então, sim, deixa eu contextualizar o que eu estou falando para vocês aqui. Ora, dentro da análise de investimentos, dentro da análise de projetos de investimentos, nós temos que atacar essas três questões aqui. Como se mensurar o fluxo de caixa, tá? Como se mensurar o fluxo de caixa. Temos que atacar como calcular, né, as medidas, os índices que nos ajudam a tomar decisão, que são as técnicas de avaliação de investimentos, são os métodos de análise, ok? E de uma forma mais avançada, né, no segundo momento, no segundo estudo, como por exemplo, né, alguns aí vão com certeza fazer uma pós-graduação, um mestrado, uma Lato Sensu, um MBA, né, na área mais específica de finanças, de gestão, a gente também tem que avaliar o risco dentro da análise de investimentos.
certo? Dentro da análise de investimentos. E isso aqui é padrão, viu, gente? Isso aqui você vai fazer uma avaliação, por exemplo, hoje com uma agência governamental, vai publicar um artigo mostrando um produto, né, se é viável ou não. Você tem que fazer essa análise aqui completa, beleza? Você tem que estimar o fluxo de caixa, explicar as suas hipóteses, as suas premissas, como você chegou ao cálculo de cada um deles, fazer o cálculo das medidas que te ajudam a tomar a decisão, e é óbvio que isso aqui não pode ser avaliado de forma determinística, tem que ser avaliado de forma probabilística, ok? Ou seja, de forma a incluir o risco na análise, tranquilo? E o livro só ataca isso aqui, é isso que eu quero contextualizar com vocês. Na nossa apostila, nós vamos atacar e vamos concentrar só isso aqui, ok? Na apostila só ataca isso aqui, só ataca os métodos de análise. Na apostila ele comenta sobre métodos de análise, né? De análise. Beleza? Cara, muito pobre, não deveríamos ficar só assim. A gente tem que ter pelo menos uma explanação, uma ideia do que vem a ser a mensuração dos fluxos de caixa. E aí, o que a gente faz? A gente pega e dá o trabalhinho, né, avaliativo, que vai nos ajudar nisso. Então, o trabalho avaliativo, né, vai fazer vocês refletirem, vai fazer vocês, né, usar um pouco aí o tic-tac de vocês para pensar sobre a mensuração aí de um fluxo de caixa de um projeto qualquer, de um projeto específico, na verdade, qualquer não, né? Um projeto específico, certo? Aí vocês vão depois adentrar lá no trabalhinho, ver qual que é o exemplo, qual que é a ideia. Tentei aí propor, né, um trabalho, um projeto, né, que é bem fácil da gente visualizar enquanto pessoa física. Vocês não têm que ter um conhecimento dentro da empresa para saber como fazer isso, nada disso, certo? Basta seguir a intuição de vocês. Segue a intuição, segue a lógica, né? Então, o trabalho ele vai nos ajudar a refletir e pensar um pouco sobre essa mensuração dos fluxos de caixa, né? Por quê? Porque quando você vai aprender lá na apostila, né, esses fluxos de caixa são dados. Como eu cheguei no cálculo aqui, ó, eu não sei como que eu cheguei, eu não sei. Aí depois, como chegou, é essa parte inicial aqui, que tem toda uma lógica, tem toda uma sistemática, tem toda, né, algumas dicas interessantes para nos ajudar, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre essas dicas hoje. Não vou conseguir, é óbvio, de forma nenhuma, exaurir o conteúdo, exaurir essas dicas, porque, como falei, vai muito da criatividade, no conhecimento muito holístico da situação. Cada projeto de investimento é específico, é único, é próprio. Então, a forma que você vai estimar o fluxo de caixa no investimento não é a mesma em outro investimento, certo? Dependendo da formação, da competência do analista, você pode ter dois analistas estimando fluxos de caixa diferentes, certo? Então, por mais que a gente está tratando de matemática e estatística aqui, não é uma ciência muito exata, não. Aí você tem que ter muita criatividade nessa questão aqui, beleza? Então, só contextualizando vocês, infelizmente, a introdução ao risco em graduação, geralmente a gente não vê, né? Geralmente a gente não vê, aí quem quiser avançar depois, quiser, né, algumas dicas, o que ler, o que fazer, eu posso dar aí tranquilamente, porque eu já trabalhei bastante com avaliação econômica de investimentos, né? E sempre eu estou abordando todos esses aspectos aqui, inclusive introdução ao risco nos trabalhos que a gente desenvolveu, que eu desenvolvi, ok? Então, isso aqui é um conteúdo bem tranquilo que eu gosto de lecionar, que eu gosto de falar, porque é algo que eu já fiz muito na minha vida. Então, assim, eu fico bem à vontade de falar sobre isso aqui, porque é algo da minha vivência, enfim, teria, né, se a gente tivesse tempo, muitos exemplos para discutir, para contar, para falar, enfim. Como a gente não vai ter tanto tempo, eu vou ser mais sucinto e direto ao ponto, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que está lá na apostila, certo? Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre essas mensurações aqui. Então, vamos lá. O que está lá na apostila, pessoal? Então, assim, como eu falei para vocês, né?
O que a gente aprendeu lá na apostila não é muita novidade, não. Em termos de operacionais, não é muita novidade. Por quê? Porque para você avaliar, né, primeira coisa, né? Primeira coisa, qual que é o objetivo da análise de investimentos? Né? Vamos pensar aqui. Temos de objetivo nosso. Objetivo. Qual que é o objetivo? Ora, é saber, né, né, saber se um projeto, né, se um investimento, saber se um investimento é viável, é viável ou não. Beleza? Aí quando a gente fala viável, né, gente, tá redundante falar que é de forma, do ponto de vista financeiro, econômico, né? Quer saber se é viável socialmente, enfim, subjetivamente, nada disso. É viável ou não do ponto de vista econômico e financeiro. E também, né, se você tiver mais de dois investimentos sendo comparáveis, conflitando, né, escolher o melhor investimento, certo? Aí o que é melhor? Do ponto de vista econômico e financeiro, tá? Então, esse que é o nosso objetivo aqui na disciplina, né? E como tudo na avaliação de performance, né, como tudo na avaliação de performance, nós precisamos de critérios, né? Então, precisamos de critério para tomar decisão, beleza? Essa que é a ideia, tá? Então, sim, nós precisamos de critério. E quais são os critérios? Geralmente, quando a gente fala de avaliação de performance, aí eu falo de avaliação de performance de uma forma geral, não é só em finanças, dentro da área de produção, dentro da área de recursos humanos, certo? Da finanças públicas, avaliação de empresas privadas, enfim, seja em qual área que você estiver avaliando, esses critérios geralmente são medidas, né? São medidas, índices. Então nós criamos, né? Nós criamos medidas, tá? Medidas, índices, para nos ajudar, né? Para nos ajudar a tomar decisão. Geralmente medidas, índices mensuráveis, certo? Tá quase que redundante, né? Mas é isso. Você pode, de repente, ter índices, critérios qualitativos também. A nós aqui, em finanças, na administração, nós só conseguimos gerenciar alguma coisa e tomar decisão se aquilo é possível de ser medido. Se não é, a gente dá um jeito de medir. Inventa e faz punhado de premissa até conseguir tirar um número ali. Mas o fato nós precisamos de critérios, beleza? E aí, tudo que nós aprendemos na matemática financeira já nos ajudou, né? A matemática financeira aqui nos ajudou a definir muitos critérios, inclusive a essência disso, certo? E esses dois principais critérios aqui é o ATIR e o VPL. Como que eu calcular o ATIR e o VPL? Eu simplesmente vou usar, né, para calcular ATIR e VPL, eu vou usar a essência do que a gente aprendeu na matemática financeira. Vou colocar errado aqui. Essência, imagina que é 2S, viu, gente? Da matemática financeira. E qual que é a essência da matemática financeira, gente? Qual que é a essência da matemática financeira? A essência da matemática financeira é o que o dinheiro tem valor no tempo. Eu não posso somar dinheiro em datas diferentes, porque nós temos a questão do custo de oportunidade. Foi a primeira coisa que a gente aprendeu lá atrás. R$ 1.000 hoje não é a mesma coisa que R$ 1.000 daqui a um ano. Se eu aplicar esses R$ 1.000 que eu obtive hoje a 6%, daqui um ano ele vai a 1.060. Então, R$ 1.000 hoje é equivalente a 1.060 daqui a um ano. E aí a gente trabalhou melhor, né? Internalizamos mais esse aprendizado, esses conceitos, quando a gente começou a tratar sobre equivalência de capitais. Ok? E dentro da avaliação, dentro desse contexto de avaliação econômica de investimentos, né, dentro desse contexto de análise de investimentos,
com essa abordagem, porque existem outras abordagens de análise de investimentos, existe a abordagem no mercado financeiro e no mercado de capitais, baseada no retorno, no desvio padrão do retorno, certo? Então, essa abordagem a gente não trata aqui. Nós temos a abordagem aqui da matemática financeira, do orçamento de capital, beleza? Então, existe uma outra abordagem de você fazer a avaliação de investimentos. Não é essa aqui. Nós estamos pensando dentro da abordagem mais para finanças corporativas, dentro de uma empresa, ok? A abordagem de mercado de capitais, mercado financeiro, vocês vão ver alguma coisinha, se tem ainda, eu não lembro, porque na minha época na economia, não sei se o pessoal já sabe, né, eu também formei em economia, eu tive essa abordagem de análise de investimentos no mercado de capitais, eu tive na disciplina mercados de capitais, ela era optativa na época, eu não sei se ainda é optativa, se existe ela, enfim. Então essa abordagem vocês vão ver, se não ver na disciplina aí que eu falei, num curso Lato Sensu, na pós que vocês vão fazer. Daí é óbvio, né, que muitos aí, por exemplo, já devem ter adentrado seus estudos para concursos públicos, e na área de vocês, com certeza, vai cair muita coisa de mercado de capitais, mercado financeiro, então já começa a estudar agora, né, sobre mercado de capitais, mercado financeiro, a parte do sistema financeiro nacional. A economia, pelo menos na minha época, não tinha disciplina para isso, eles vão ter que estudar a parte, né? Então, vai estudar para concurso para Banco Central, para BNDES, vai cair isso, viu, gente? Vai cair isso. Pega lá, o livro lá, por exemplo, Mercado de Capitais do Pinheiro, que é do Fortuna, que é um dos principais que existem, né? Inclusive, para concurso é o que mais é recomendado. Vai lá e dá uma lida nele lá e vê todos aqueles conceitos, estuda todos aqueles conceitos, a história, como se divide o sistema financeiro nacional, e no final você tem as abordagens de análise de investimento no mercado de capitais, como calcula o retorno, né, como avalia o retorno, desvio padrão, as métricas, os índices de avaliação de desempenho dentro do mercado de capitais, índice de Sharpe, CAPM, enfim. Tá? Então, assim, a recomendação aí para vocês estudarem a parte. E continuar na economia, seja na área acadêmica, seja em bancos, enfim, vocês vão de um momento ou outro deparar com isso. Na minha época, na economia, ela não tratava desse assunto. Não sei se vocês já perceberam que a economia de vocês tem uma pegada mais heterodoxa, privilegia mais as humanidades, né, conhecimento qualitativo do que o quantitativo, né? Pelo menos na minha época assim, não sei se mudou tanto assim até lá, eu acho, desde lá, né, eu acho que não. Então, assim, pessoal, essa abordagem que nós estamos aprendendo aqui é uma abordagem para finanças corporativas, certo? E como operacionalizar o cálculo do VPL e a TI, vocês vão ver aqui que a gente já aprendeu, a gente já tem essa ideia, a gente já tem essa internalizado na nossa cabeça. Então, o que acontece? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó, vamos imaginar que na data zero, eu vou fazer um investimento de, só para simplificar, R$1 milhão, só 3 zeros, certo? R$1 milhão. Beleza, vou fazer um investimento de R$1 milhão, vamos colocar aqui que, né, é uma saída de caixa, é menos, é negativo. Aí, como eu cheguei nesse cálculo aqui, é a história da mensuração dos fluxos de caixa que eu falei para vocês. Por enquanto, esquece. Por enquanto, eu cheguei aqui ao cálculo de redondo, R$1 milhão, certo? E aí eu pego, estimo, orço e vejo que, executei na data zero, no ano 1, no ano 0, um investimento de R$1 milhão, espero receber no primeiro ano R$200 mil, no segundo ano R$300 mil, opa, R$300 mil, estou cortando zero, gente. Aí vai aumentando, né? Depois continua R$300 mil, e aí depois no quarto ano eu vou estimar mais, vamos colocar aqui R$400 mil, e por fim, no quinto ano, R$400 mil. Então assim, eu vou investir R$1 milhão, receber 200 mais 300, 500, 500 mais 300, 800, 800 mais 400, 1.200, 1.200 mais 400 é 1.600. Então eu vou investir R$1 milhão
e recebeu 1.600.000. Beleza, esse investimento é bom, beleza, vamos executar. Mas é o tal negócio, né? A gente sabe que não é bem assim. É porque o dinheiro tem valor no tempo, eu não poderia simplesmente somar aqui contabilmente esse fluxo de caixa. Então, aqui, ó, eu gastei 1.000.000, entrou 200. Aí que tá a grande pegada. Fazer a conta aqui, que a gente aprendeu matemática financeira, é fácil. Agora, como eu cheguei nesses 200, é outra história. Como eu cheguei nesses 400 para daqui a 4 anos, é outra história. Como eu cheguei nesse valor de 400? Como que eu cheguei nesse valor em que eu vou receber 400.000 e isso foi estimado para daqui a 4 anos, nem foi para agora, tá? Então é aí que está o pulo do gato na análise de investimentos. Não é isso aqui que eu estou apresentando para vocês, não, certo? Porque aqui, o que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte, ó. Então a gente tem aqui então a linha do tempo, né? Como a gente está acostumado, né? A linha do tempo. E beleza, então aí saída de caixa na data 0, entrada de caixa na data 1, na data 2, na data 3, na data 4, beleza, subiu, ok. Isso aqui é um investimento típico, né? O que é um investimento típico? É um investimento que a gente fala de investimento convencional, certo? É um fluxo de caixa convencional. O que vem a ser convencional? É porque simplesmente você tem uma data aqui, na data 0, você tem um investimento, depois você tem uma entrada na sequência dos fluxos de caixa. Tudo positivo. Então você tem uma saída e o resto é entrada. Ou ao contrário também, viu? Você podia ter uma entrada e o resto saída. Então isso aqui na data 0, data 1, data 2, 3, 4 e 5. Certo? Então esse fluxo desse jeito aqui, ó, é o que nós chamamos de fluxo de caixa convencional. Se eu tivesse alguma coisa assim, ó, né? Tivesse alguma coisa assim, ó, tá. Aí tem uma saída no meio aqui, depois entradas. Aí isso aqui não é convencional, viu? Não convencional. Né? Se a gente tivesse mais tempo, nós veríamos implicações disso. Mas como a gente vai ter muito tempo, o fato de o fluxo ser assim, ele tem algumas implicações, principalmente para o cálculo da TIR, tá? Quando o fluxo é assim, pode ser que a TIR tá pau, não se calcula, né? Ou você tem duas TIRs, qual escolher? Então, enfim, a gente não tem muito tempo para discutir essas questões, então acaba que a gente vai comentar sobre as implicações quando o fluxo é não convencional, não. Mas vale a dica aí, vale a deixa aí, né? Quem for avançar os estudos. Beleza? Então, sim, essa aqui é uma forma mais comum de um investimento, em que você tem aquisição de equipamento, o gasto na data 0, né? Você gastou para depois receber. Geralmente é assim, né? Você gastou para depois receber. Vai receber quando? Olha, na data 1, 2, 3, no futuro. Tá? Não tem como ser diferente. Qual que é o valor de um ativo? Qual que é o valor do seu carro? Contabilmente, pelo seu ponto de vista de muita gente, né, é o valor que você pagou nele. Certo? Ou, né, vamos corrigir um pouco melhor, é o valor de mercado dele agora. Vai lá, olha na tabela FIP, vê a média de que todo mundo vendeu ultimamente o preço ali, é aquele valor de mercado. Mas do ponto de vista do financista, do ponto de vista de quem está executando o investimento, né, nem é o custo histórico, que é o valor que você pagou no produto, nem necessariamente é o valor de mercado. Porque uma você está olhando para o passado, outra você está olhando para o presente. Mas, do ponto de vista do financista, aí você já deve ter percebido isso, né, por chegar até aqui na matemática financeira, né, é o que eu espero receber de fluxo de caixa no futuro dessa aquisição, desse ativo. Qual que é o valor de um ativo? São os benefícios esperados de caixa. Certo? Benefícios esperados de caixa, e aí é óbvio, né? Está subentendido que tudo na data 0, trazidos a valor presente. Ok? E foi isso que a gente aprendeu na matemática financeira. Foi isso que a gente aprendeu. A gente aprendeu que é o seguinte, ora, esses fluxos aqui eu não posso somar. Não posso somar. Eu só posso somar quando eles estiverem na mesma data.
Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que, ó, dividir aqui por 1 mais I elevado a 1. Vamos supor que tá na data 1, né? Tá na data 1, né? 1 mais I elevado a 2. 1 mais I elevado a 3. 1 mais I elevado a 4. Vamos supor que é ano e são só 5 anos, né? 1 mais I elevado a 5. Agora sim eu posso comparar 1 milhão aqui com 200 mil, 300 mil, 300 mil, 400, 400. Porque esses 300 aqui, ó, esses 200, 300 e assim por diante, até 400, já que eu dividi, né? Já que eu dividi eles aqui, certo? Já que eu fiz a divisão, agora sim eles estão na mesma data, eles são equivalentes. Seguindo aquela lógica que a gente já falou. Está no futuro, quer trazer para o presente? Divide por 1 mais I elevado a N. Está no presente, quer levar para o futuro? Multiplica por 1 mais I elevado a N. Agora sim eu posso comparar. Agora eu posso fazer a sominha aqui. Agora sim. Ó, saída de caixa, entrada de caixa. Agora eu posso somar tudo. Acho esse valor aqui, somo. Acho esse valor, somo e assim por diante. Acho esse valor, somo e assim por diante. Então, o resultado dessa continha, o resultado, né, das entradas de caixa e saídas de caixa, ou vice-versa, saídas de caixa e entrada de caixa, agora é importante você, já era antes, né, mas agora mais do que nunca, é importante você falar que a saída é negativa e que a entrada é positiva, porque agora o valor positivo é bom e o valor negativo não é bom, certo? Então, sim, já era antes, mas agora mais do que nunca. Não esquece de colocar lá saídas, valor negativo. Entradas, valores positivos. Então, agora, né, o resultado das saídas contra as entradas, tudo a valor presente. O resultado, a diferença entre as entradas e as saídas, ou as saídas e entradas, tudo a valor presente, é o que eu chamo, certo? É o que eu chamo de VPL. Está subentendido no nome já, né, gente? Valor presente, ok? Check. Valor presente. Descontei por 1 mais I elevado a N. Ok? Valor presente líquido. O que é líquido? Ora, resultante, né, entre entradas, entrada, e saída. Aqui, ó, saída. Então, é assim que eu mensuro o VPL, o valor presente líquido. Ah, mas aí tem um problema, né? Opa, qual que é o problema aqui? Você que está vendo, né? Tem uma questão ainda. Ah, beleza. Como eu cheguei nesse I aqui, né? Como que eu cheguei nesse I aqui? Esse I aqui é o que a gente já conversou sobre custo de oportunidade. E para nós até então, nada mais era, né? Até então, a gente está falando muito de financiamento, a gente deu muitos exemplos de financiamentos, né? Para nós aqui é a taxa de juros do mercado, né? Taxa de juros do mercado, beleza? Mas dentro do orçamento de capital, dentro das empresas, pode ser outra coisa. Não precisa ser a taxa de juros do mercado. É uma taxa de juros, mas não necessariamente a que vigora no mercado. Mas a taxa de juros, ou custo de oportunidade, do investimento, dado o risco ele, que é uma outra questão, são outros cálculos, é outra coisa, certo? Esse custo de oportunidade aqui, né, do dinheiro, é também chamado muitas vezes de taxa mínima de atratividade. Tá? Acho que no livro, na apostila, comenta isso, quer ver? Deixa eu ver. Acho que tá lá, acho que a gente passou por isso, né? Taxa mínima de atratividade, né? Famosa também TMA, beleza? Taxa mínima de atratividade, TMA, beleza? Ou, né, se vocês avançarem mais aí os estudos e pegar para estudar esse conteúdo dentro do livro de finanças, você vai ver que esse I também é o que nós chamamos de custo médio ponderado de capital. Ou simplesmente, também, muitas vezes, custo de capital. Custo de capital. Ok? Infelizmente, não é o nosso objetivo também como chegamos nesse I. Geralmente, em graduação, a gente, a não ser que é o curso de finanças, né?
A não ser que você está fazendo administração, aí você tem uma disciplina só para isso. Quando a gente trabalha lá finanças de longo prazo, é só isso, certo? Mas geralmente na disciplina de matemática financeira, a análise de investimento, a gente não preocupa muito como chegamos nessa taxa, não. Ela foi calculada, é nos dada. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, né? De onde que vem o financiamento da empresa? Ó, vem de duas fontes. Ou é via terceiros, bancos, por exemplo, ou é o acionista, ok? Olha, o terceiro te cobra uma taxa que ela é contratual. Ah, quanto você vai cobrar nesse investimento de 1 milhão? Ah, 10%, beleza. Aí tem o próprio, né? O próprio investir, o acionista, para investir na empresa, requer e exige uma taxa de retorno. Subjetivo, mas exige. E que deve ser maior do que o de terceiros, né? Porque o risco dele é maior, certo? Aí você pega esses dois custos, um é calculado muitas vezes por modelos, subjetivamente, outro é contratual, é objetivo, você vai lá nos contratos, você vê, certo? E pega e vê quanto que cada um financia a empresa. Vamos supor que a empresa tem um ativo de 1 milhão. Né? O PL é 400 mil e o passivo é 600 mil. Então quer dizer que 60% da empresa é financiada via terceiros e 40% via próprio. Aí faz a média ponderada de cada um dos custos, aí você acha o custo médio ponderado de capital ou o custo de capital da empresa. Então, uma explanação bem chula, bem simples, bem rápida aqui, viu, gente? Não temos o objetivo de exaurir aí o assunto. Até porque, na graduação, o I para nós aqui geralmente é dado mesmo. Beleza? Então, aí você tem, por exemplo, vamos supor que definiu-se a taxa, exemplo, né? Exemplo aqui. Definiu-se o custo de capital, a taxa mínima de atratividade a 10%, né? 10% ao ano. Geralmente a gente faz avaliação, como a gente está fazendo avaliação de investimentos, a gente está fazendo, né, orçamento de capital, está subentendido que é um investimento mais de longo prazo, né, gente? É mais de médio e longo prazo. E quando a gente faz investimentos mais de médio e longo prazo, aqui o tempo, aqui geralmente é ano, viu? É óbvio que se tudo que a gente falar aqui permanece se você estiver fazendo uma avaliação mensal, uma avaliação de 2 anos, tudo permanece. Mas a ideia é que geralmente essas estimativas, esses cálculos, acontecem anualmente. E aqui eu já estou dando dicas de como mensurar o fluxo de caixa, certo? Geralmente acontece anualmente. É óbvio que, de repente, como, por exemplo, eu já fiz muitas vezes, alguns softwares que eu já utilizei fazem isso, né? Eles adotam uma estimativa mensal aqui no primeiro ano, só aqui nessa parte. Aqui ele faz uma estimativa em janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Mas aí aqui ele pega e morre, né? Para de fazer a estimativa mensal e passa a ser só anual. Certo? Por quê? É uma questão do brasileiro, gente. Nós, brasileiros, nós conseguimos pensar mais mensalmente. É algo cultural nosso. É algo que vem lá da década de 80 para trás, devido à nossa cultura inflacionária. Aí vocês conhecem mais do que eu. Vocês são economistas, vão ser, né, economistas. Então, assim, a inflação lá atrás é muito alta. A gente não conseguia fazer previsão, a gente não conseguia fazer cálculos para muito longo prazo. A gente não sabia quanto que ia ser o preço da batata daqui uma semana. Certo? Então a gente teve essa cultura de pensar mais mensalmente. Quando a gente faz cômputo das nossas contas, a gente faz cômputos mensais, quanto você ganha no mês, qual que é a sua dívida mensal de energia, enfim. Está enraizado na nossa cultura brasileira, certo? Que tem nos primórdios a alta inflação que a gente viveu e até hoje, né, muita gente tem resquício disso, que muitos ainda estão vivos, que viveram isso. Eu estou vivo, né? Eu vivi esse período. Então, assim, você não sabe o que ia acontecer. Então, você fazia conta mensal. Aí você vai lá nos Estados Unidos, que já teve, né, uma estabilidade há muito tempo, países de primeiro mundo, países mais estáveis, e você vai fazer conta de orçamento de capital, é só anual, certo? Não tem costume de fazer esses cálculos aqui mensal. Vai perguntar ao americano quando ele ganha, ele te fala, se ele te falar, ele vai te falar um valor que ele ganha anualmente. O contrato lá é anual, certo? Então, assim, aqui você pode até fazer os cálculos mensais, mas geralmente são anuais, né? E com tempo limitado. E aí eu já adianto um pouquinho que eu vou trabalhar. Por que 5 anos e não 10? Por que 5 anos não 6, não 7, não 10, não 15? Por quê? Tá? Então é outra questão importante a ser definida.
beleza? E aí eu vou comentar com vocês posteriormente, depois que eu falar a TIR. Então essa que é a ideia, pessoal. Então essa que é a lógica da TIR, da VPL, viu? Do VPL, o valor presente líquido, ele calcula, como vocês podem perceber, nada diferente do que vocês já aprenderam. É só pegar os fluxos de caixa, né, e deixar eles equivalentes na mesma data. A grande questão é como eu cheguei nesse cálculo, como eu cheguei no valor de 1.000, como eu cheguei no valor de 200, como eu cheguei no 300, e assim por diante. Por que 5 anos, não por que 6? Certo? É esse tipo essa que é a complexidade que existe na análise de investimento, não é isso aqui não, né? Como calcular tá aí. Se a gente for para o Excel, a gente faz isso facilmente. Beleza? Então, essa é a nossa principal medida. É a mais robusta, a mais utilizada, com menos viés. Menos viés, professor, você é doido. Você está pegando valores estimados para o futuro e pegando e trazendo para o valor presente. Então, sim, esse 200 pode não ser 200, pode ser 201. Esse 300 pode ser que aconteça 350. Esse 400, daqui 5 anos. Isso aqui não vai ser 400 nunca. Você não vai acertar nunca esses 400. Pode ser que seja só 200. Paciência. Não tem outra forma de estimar. Tá? Não tem para onde ir. Qual que é a melhor forma de avaliação de um ativo, de um investimento? A expectativa. A expectativa. Certo? E é a partir dessa expectativa que é formada como? Desculpa. É formada como? Formada baseada na experiência. Experiência se forma como? Informações passadas. Certo? Expertise, né? Feeling, certo? Insights, conhecimento da área, conhecimento do projeto, não tem outro jeito. A partir do que eu espero receber com o seu investimento, é assim que as pessoas executam investimentos, fazem investimentos, certo? Não é porque o que ela pagou, o que alguém pagou, né, de investimento parecido no passado, que ela vai executar, não. É óbvio que o passado ajuda a tomar decisão, avaliar o que aconteceu e, de repente, projetar algo que pode ser para o futuro. Mas você só vai executar e pôr seu dinheiro, né, ali na berlinda, né, deixar o seu dinheiro queimando e colocando ele no risco, a sua expectativa de retorno, né, compense esse risco, compense que você investiu. Essa que é a lógica. Não tem como ser diferente. E para isso você tem que meditar, refletir, fazer contas, orçar, né, fazer cálculos complexos, muitas das vezes, avançados, muitas das vezes, para ter um valor mais apurado, uma decisão mais apurada. Não tem como ser diferente. É o que você espera receber no futuro. Como você chegou nesse cálculo? Eu diria que é até outra ciência. É até um curso de graduação, porque você tem que entender de orçamento de vendas, você tem que entender de estatística, você tem que entender de produção, você tem que entender de contabilidade, você tem que entender de finanças, né? Você tem que entender de marketing, você tem que entender de tudo, para você saber como chegar nesse valor. Você tem que ser economista. Então, por exemplo, quando eu fiz avaliação de investimento, uma das primeiras premissas que eu faço é a análise macroeconômica. A análise macroeconômica, dado que a premissa do dólar vai ser assim, a taxa de juros vai ser assim, 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 aí depois você paga as premissas internas ao projeto. Até economista você tem que ser, certo? Então, assim, não vem ao caso aqui como eu cheguei nesse valor. Vou apresentar só algumas dicas, beleza? Ok, e a outra técnica, a TIR? Ora, a outra técnica, a TIR, opa, a lógica é muito parecida, né? Vou colocar aqui, aí deixa eu centralizar, deu um bug no cérebro aqui, centralizar aqui, opa, vamos lá. A TIR, ela tem uma lógica muito parecida, deixa eu duplicar essa aqui. Então, qual que é a lógica da TIR? Ora, é o seguinte, vamos pegar aqui, vou pagar só essa parte aqui, ó. Ah, tá. Vai aprendendo apanhando. Vamos lá. O que vem a ser a TIR? Porque perceba o seguinte, né? Eu estou falando aqui em cima de dinheiro, ok?
Em cima é dinheiro. Tudo lá é dinheiro. Então o resultado do VPL vai ser o quê? Vai ser dinheiro. Certo? Vai ser dinheiro. Então, se o resultado lá em cima vai ser dinheiro, ou tem uma medida em valores absolutos. Muitas vezes, medidas em valores absolutos, elas não são comparáveis, né? Elas não são comparáveis. Por quê? Porque, de repente, eu posso ter uma situação em que o investimento de um projeto, quando eu quero comparar o projeto, é 1 milhão e o outro é 2 milhões. Ora, eu estou investindo 1 milhão num, e eu, se eu estou investindo 2 milhões em outro, eu espero que os fluxos de caixas do que eu investi 2 milhões sejam maiores do que o de um, né? Então, sim, pode ser que as escalas dos investimentos não sejam comparáveis. Então, o VPL, como é uma medida absoluta, certo? Como ele é uma medida absoluta, ele perde comparabilidade. Então, aqui é uma medida absoluta, beleza? Então, você não tem muita, a não ser que as escalas sejam semelhantes, né? Tudo seja semelhante, vida útil semelhante, enfim, não tem muita comparabilidade, certo? Outra coisa, né, que é muito importante, mas acho que está quase subentendido, já que eu falei que o VPL ele é uma medida absoluta, e me interessa que o VPL seja o quê, gente? Me interessa que o VPL seja maior que zero, né? Seja positivo. Quando eu tenho um VPL maior do que zero, é um investimento, vou colocar investimento aqui, né, que a gente está falando de projeto, é um investimento. Vocês vão precisar disso aqui no projetos, viu? Quando vocês vão estudar com o Germano no semestre que vem. Investimento viável. Eu acho, se não me engano, até hoje ele faz calcular a TIR VPL de um projeto. Beleza? Então você tem um investimento viável. Tranquilo? Vocês vão ter que revisitar essa aula minha lá na frente. VPL viável. O VPL maior que zero é um projeto viável. Se o VPL ele é menor do que zero, ele é negativo, aí nós temos um projeto inviável. Aí quando eu falo inviável, viu, pessoal? Inviável do ponto de vista econômico financeiro. Beleza? E igual a zero é indiferente, né? Igual a zero, não gosto nem de comentar, porque é isso. Você decide se vai ou não vai. Você acha que essas contas estão muito, 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 muito corretas, de repente não vai. Mas você não tem muita certeza e está mais para lá do que para cá, você vai. Né? Então, um projeto igual a VPL igual a zero, você quase nunca acha, certo? Então, é viável. E também, né, ceteris paribus, né, vocês gostam de falar isso? Ceteris paribus, quanto maior o VPL, melhor. Né? Projeto de investimento com VPL maior é melhor. Se está sobrando dinheiro à vontade, não tem restrição de capital, eu vou desejar sempre os investimentos de maior VPL. Seja se eu investir 1 milhão, seja se eu investir 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. Já que está sobrando dinheiro. Mas quando o dinheiro é restrito, né, na maioria das vezes é restrito, tem restrição de capital, aí já faz sentido naquilo que a gente falou, né? Ora, você tem um VPL de um investimento A que é 1 milhão, o VPL, né? E o do investimento B é 2 milhões. Opa, então eu vou no investimento B porque ele dá um VPL de 2 milhões e outro 1 milhão. Ora, mas para conseguir aqueles 1 milhão, eu gastei 5 milhões. E para conseguir os 2 milhões, eu gastei 15 milhões. Então, assim, aí você perde comparabilidade, né? Enquanto eu ganhei 1 milhão, enquanto eu gastei 1 milhão, 5 milhões para ganhar 1 milhão, o outro eu tive que gastar 15 milhões para ganhar 2 milhões. É quando você vê uma medida relativa disso aí, dividindo um pelo outro, por exemplo, aí já dou uma dica, né? Essa medida chama índice de lucratividade. Tá? Não é nosso objetivo aqui. Você divide um pelo outro, você vê que, ora, não, quando você tem restrição de capital, a gente tem que prezar aquilo que eu ganho por cada capital investido. Então, eu desejo maximizar, vocês economistas gostam, adoram falar em maximizar, né? Maximizar a riqueza, maximizar o ganho, o lucro. Então, assim, eu vou maximizar meu lucro por capital investido, certo? Então, aí o VPL já começa a ter algumas dificuldades nesse sentido. Mas, mesmo assim, viu, gente, ele ainda é a principal medida, a principal métrica, o principal critério para a gente tomar decisões de análise de investimentos. Quando você tem um investimento único,
Quanto maior, quando você tem um investimento único, se o VPL é positivo, beleza, ok, projeto viável economicamente e financeiramente. Se você tem um VPL negativo, projeto inviável economicamente e financeiramente. Tem mais de 2 projetos, comparando 2, 3, 4 projetos, você deseja investimentos com maior VPL, dado que eles são comparáveis. Dados que eles são comparáveis em que termos? Por exemplo, escala, né? O que é a escala? Quando você investiu na data zero, investimento inicial, por exemplo, certo? I zero, né? Zero ou fluxo de caixa na data zero, certo? Escala e anos também. Para ganhar os 5 milhões, eu gastei 10 anos. E aí o outro me deu só 2 milhões. 5 milhões é melhor que 2. Mas para ganhar 2 milhões eu gastei só 3 anos, certo? Então tem que avaliar também a questão da vida útil do projeto, a vida econômica financeira do projeto que a gente fala, beleza? E o que vem a ser a TIR? O que vem a ser a TIR? Eu ia falar da TIR, mas lembrei dessas questões aqui que são importantes comentar, né? A TIR, o que vem a ser? Então vamos lá. A ideia da TIR, ela segue a mesma lógica, né? Só que agora, em vez de você achar uma medida absoluta, você vai achar a medida relativa, né? Qual que é essa medida relativa? É a taxa. Em vez de você fixar a taxa, por exemplo, a 10%, falar que sua taxa mínima de atividade é 10%, você faz ao contrário agora, né? Você quer achar a taxa, beleza? Então, o que vem a ser a TIR? Vem a ser a TIR é isso aqui, ó, gente. Né? A TIR, você faz uma hipótese. Qual que é a hipótese? Dado que entrada e saída são iguais, qual que é a taxa que iguala os fluxos de caixa? Então, essa que é a lógica da TIR, certo? Então, deixa eu só consertar isso aqui, porque é complicado. Eu falando aqui, desenvolvendo raciocínio, apagando ao mesmo tempo, escrevendo ao mesmo tempo aqui nessa lousa. Calma aí, calma aí. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Ora, no VPL, o I não era fixo? Não era isso? No VPL eu tinha que dar o I, era uma entrada do modelo. Esse aqui era um input, né? Beleza? No VPL, o I é um input que você tem que dar, dada a taxa mínima de produtividade do projeto de investimentos. É 10%, o VPL é tanto. Beleza? O VPL é tanto. Tranquilo? Né? Na TIR não. Na TIR é o contrário. Na TIR é o seguinte. Na TIR, dado que o VPL é zero, esse aqui que é o cálculo da TIR. Dado que o VPL é zero, vou colocar aqui branco. Dado que o VPL é zero, ó. Beleza? Dado que o VPL é zero, qual que é a taxa que iguala o VPL a zero, ou qual que é a taxa que iguala saídas com entradas? Então, esse valor aqui, ó, ele no modelo que eu estou acabando de definir, ele é um output, ele é uma saída, certo? Esse I aqui, na verdade, eu chamo de quê? Eu chamo de TIR. Esse aqui é TIR. Esse aqui é TIR. Dado que o VPL é zero, qual que é a taxa que iguala os fluxos de caixa? Essa taxa eu chamo de TIR, taxa interna de retorno. Beleza? Isso. Então pode ver aqui agora, ó, a única variável incógnita que tem que calcular aqui é TIR. A nossa taxa aqui é a taxa interna de retorno. Fala de retorno, viu, gente? Mas pode ser de custo também. Só que é cunhado, né? Pode ser calculado para custo ou como para rendimento também. Mas ficou cunhado como taxa interna de retorno, TIR. Beleza? Então, o cálculo da TIR, ela é dessa forma. Você fixa o VPL a zero e acha qual é a taxa que iguala as entradas e saídas. Aí, a partir dessa medida aqui, você tem uma medida em porcentagem, fica mais fácil comparar, né?
Então é um valor adimensional, porcentagem, é um índice adimensional, certo? Então fica mais fácil você comparar uma porcentagem periódica, né? Porcentagem ao ano, por exemplo, qualquer período. Então aí você é, ganha comparabilidade, certo? Comparabilidade. Com a ativo você ganha comparabilidade. É muito intuitivo. Ó, o investimento ali vai dar 12%, 2% ao ano, né? A outra ali vai dar 15% ao ano. Beleza, beleza. 12%, 15%. 15 é melhor do que 12. Pronto. Ah, mas um eu investi 50 milhões, outro eu investi 100 milhões. Não importa. Não importa. Você vai ganhar 12% sobre 50 milhões ou 15% sobre 50 milhões. Vai aumentar, certo? O seu rendimento de forma periódica quando você coloca essa medida, né, padronizada em termos relativos, ou seja, em porcentagem. Beleza? Então, essas são as duas principais métricas que nós temos de análise de investimento para avaliar investimentos. Beleza, mas e aí, né? Investimento aqui, a TIR aqui tem que ser igual ao VPE, maior que zero, menor que zero? Não. Nesse caso aqui, a TIR eu vou comparar com o custo de capital, a minha TMA, que é a minha taxa mínima de atratividade, certo? Então, se eu tenho a TIR, né, maior do que a taxa mínima de atratividade, significa que o projeto é viável. Se eu tenho a TIR menor do que a taxa mínima de atratividade, eu tenho um projeto inviável. Qual que é a lógica dessa? A lógica dessa, qual que é essa lógica? A lógica é muito tranquila. Ora, vamos lá. Eu tenho um projeto de investimento, projeto A qualquer, que eu calculei lá a TIR foi 18%. Significa que o meu rendimento sobre aquele projeto, sobre o valor investido, é 18% ao período, ao ano. Ok? Beleza. Só que como eu financiei aquele projeto? Ora, eu peguei dinheiro dos acionistas e peguei dinheiro dos credores. Ou peguei dinheiro do banco, certo? Vamos supor, para simplificar a minha vida, né? Eu fui lá e peguei dinheiro no banco para fazer aquele projeto, né? Financei no BNDES. E eu tenho que pagar o BNDES 10%. Ora, então, peraí, então tá, a conta está fazendo sentido. Ó, espero receber 18%, senão não fazia sentido executar o investimento, né? Espero receber 18% do investimento, beleza? Espero receber 18% e vou gastar, e vou gastar para financiar a 10%. Isso tudo é período, viu, gente? Tudo é período. Ó, então beleza, 18%, 10%, 18 maior que 10, então vou executar o investimento. Beleza? Então essa que é a ideia. Se a taxa calculada, né, de rendimento relativo calculada, for maior do que o custo para investir, para executar um investimento, esse investimento é viável. Se não, ele é inviável, né? A ideia é mais ou menos o seguinte: eu vou lá, faço a continha e vi que o meu rendimento, a minha taxa interna de retorno foi 12%. 12% que eu espero ganhar com esse investimento. Não tenho dinheiro de jeito nenhum, não tem de onde sair dinheiro, e se eu quiser executar esse investimento, eu vou ter que ir no banco, e aí quando eu faço um orçamento no banco, ele vai me emprestar o dinheiro, beleza, mas vai me emprestar só 16%. Mas não faz sentido, eu espero ganhar 12% e vou pagar de juros 16%, faz sentido nenhum executar esse investimento, ok? E nessa comparação aqui, eu já dei uma dica para vocês, né? Só faz sentido você comparar a taxa de investimento com a taxa de financiamento. Isso significa, por exemplo, que você não tem que incluir juros, por exemplo, nas contas aqui, não. Você faz uma comparação só depois. Só depois, quando terminar suas continhas, que você pega e vê quanto você vai pagar de juros. Beleza? Vou comentar sobre isso. Então, ok. Até aí, beleza, gente? Deixa eu beber água aqui que a boca tá seca. Acabei disparando aqui, não olhando os chats, né? Ver se alguém pediu alguma coisa, parou, mas tá tudo ok aqui. Beleza aqui, 21 pessoas. Mais do que o semestre passado, né?
semestre passado, a etapa passada, né? Primeira etapa, é porque tá nesse semestre ainda. Eu acho que eu terminei as duas últimas aulas com 7, 8, sei lá, 10 alunos no máximo estourando. Apesar que também lá eram 23, 24. A mesma coisa, na verdade, aqui, né? Porque aqui, teoricamente, nós somos 40, 44, alguma coisa assim. Mas muitos já existiram no meio do caminho, enfim. Mas é isso aí. A aula de hoje é muito importante para a gente fazer o trabalho final, que agora não é uma provinha, né? Vocês vão ter que usar um pouquinho a cabeça aí e a criatividade para desenvolver o trabalho. Certo, pessoal. Então a ideia é essa. E como que eu vou fazer isso aí do ponto de vista operacional? Eu vou mostrar aqui agora um exemplo. Deixa eu colocar de lado aqui a minha mesa. Vou puxar aqui agora o teclado. E vou mostrar para vocês aqui um caso. Vê? Opa. Ai. Juro por Deus que esse caso tava aqui. Cadê ele? Cadê? Ah, tá. Tá aqui. Então vamos lá, gente. Olha só. Eu vou só mostrar aqui um exemplinho aqui com números, né? E como a gente faz no Excel, para vocês terem uma base, ok? Mas é algo bem objetivo, bem direto, só para vocês não ficarem só no disse, não disse. Vamos colocar números aqui para a gente. Então, olha só. Nós temos a Cia Pharma, que é uma grande empresa farmacêutica. Ela está muito interessada em adquirir um produto novo que chama Allergy, uma nova droga antialérgica com efeitos colaterais ainda desconhecidos. Tá? Vê se vai comprar a patente aí ou não compra. Você, como analista financeiro, deve produzir a avaliação desse investimento. Isso durante o período de 5 anos e determinar, né, se a empresa deve ou não adquirir a patente. E aí a gente tem os cálculos já, nós temos os cálculos aqui que eu vou discutir com vocês. Tá? Os resultados globais da análise determinística sugerem, né, a aquisição do Allergy, né, ou seja, vale a pena. Então, as medidas de sucesso encontradas foram ativo e VPL. O VPL, como a gente vai ver aqui, é aproximadamente R$ 612 mil e ativo 23%. E esses valores foram calculados aqui no Excel. Dado o investimento inicial de 4 milhões e 500 na patente, por exemplo, e como a TIA supera o custo de capital, então o investimento, né, e o VPL é positivo, então o investimento é viável, deveria adquirir o Allergy, essa nova droga aí, né? Mas como chegar até lá, gente? Como que eu cheguei até lá? Então aqui eu já vou aproveitar para comentar algumas coisas com vocês. É óbvio que isso aqui é algo bem simplificado, né? Por quê? Porque na prática, como eu cheguei a uma estimativa de preço? Várias outras planilhas aqui, ó. Quando eu vou desenvolver análise de investimentos, eu geralmente faço isso no Excel. O Excel é muito bom para essas questões. Aí você tem infinitas planilhas aqui, né? Aí você tem uma planilha só para suas hipóteses, só para suas premissas, só para mostrar como você chegou nessa conta de R$ 6 aqui, ó. Só como, entendeu? A como chegou na quantidade demandada. É uma outra planilha, ou talvez até mais, diversas ramificações de uma planilha, para saber como você chegou no valor dessa demanda. Quais foram as hipóteses que você inventou, que tipo de continha você inventou para chegar nesse valor da demanda. Certo? Como? Como você chegou nesse valor? A partir de qual método? De cima para baixo, de baixo para cima, baseado nos custos, baseado no mercado. Entendeu? Então, assim, o que você usou? Você usou um requerimento mínimo, só podia. A gente vai ter que fazer um esforço tremendo, seja o que for, no marketing para chegar nesse valor. Tem que ser isso. Então, vamos trabalhar para isso. Então, tem várias abordagens você fazer essas estimativas. E como eu falei para vocês, isso aqui não é simples, né? Isso aqui requer a formação que vocês vão ter na graduação toda, depois começar a trabalhar dentro da empresa, especializar num ramo específico, conhecer do negócio específico, certo? Né? Ir para a área de finanças da empresa, e aí, quando tiverem, né, que fazer aí, serem, né, fazer formação em projetos, por exemplo, a maioria das empresas estão trabalhando com projetos, vocês vão ter isso aqui também, aí vocês vão poder fazer e rascunhar uma análise como essa. Mas a ideia vale aqui, certo?
Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó, aquele valor, né, que eu dei no exemplo ali, quando eu cheguei em 1 milhão, como eu cheguei em 200 mil, 300 mil, 400 mil? Ora, parte de muitas coisas, né? Aqui, ó, até eu chegar ao valor que vai ser avaliado, que é o fluxo de caixa, primeiro, só estou mostrando aqui, muito sucinto, eu tive que fazer uma hipótese de qual que será o preço do produto. Então, isso aqui é a droga, ó. A droga que eu quero comprar patente. A patente vale 4 milhões e 500. Aqui, ó, negativo. Certo? 4 milhões e 500. Eu espero receber com essa patente, ó, 1.196.000 no primeiro ano, 1.454.000 no segundo, papapá, até no quinto ano, 2.253.000. Como eu cheguei nesse 1.193.000, depende do quê? Depende do preço que eu estou estimando e projetando para a venda desse produto. Esse preço vai ser um numa data, na data um, vai ser outro na data 2, outro na data 3. Aqui podem perceber que eu estou considerando variando de 5 em 5. Talvez, por exemplo, mostrando que de repente não vai ter acréscimo nenhum, a não ser, por exemplo, a inflação, certo? Aí, em relação aos custos operacionais, em relação aos custos fixos, ora, de repente eu tenho um custo muito grande na data inicial, 1 e 2. Devido à curva de aprendizado, de repente eu vou diluir esses custos ao longo do tempo, e no ano 4 e 5 vai ser diferente, vai ser menor, eu vou ganhar mais. É que de repente está acontecendo aqui, ó. Ok? Mas olha, o preço está aqui. Aí a demanda como que eu estimei? Não sei. Foi outro exercício, foi um outro curso, várias outras planilhas, como eu cheguei nessa demanda. Então, primeiro ano estou achando que vai ser mais tranquilo, porque né, tá na data inicial, a gente está aprendendo, ninguém conhece a droga ainda, mas devido às campanhas de marketing que a gente vai fazer, esse crescimento da demanda vai ser um pouco mais forte no terceiro e quarto e quinto ano. Então aí você chegou nesses valores aqui de demanda. Chegando até nadando 5 de 1.400.000, tinha começado em 802.000 unidades, né, de venda do Arage. Aí quando você multiplica um pelo outro, você tem a sua receita total. Só que para você ganhar essa receita, você tem que tirar os custos, né? Aí aqui, mais uma coisa, você tem que entender de contabilidade de custos para você fazer a estimativa de custos. Saber o que é custos operacionais e custos fixos, por exemplo. Custos variáveis e custos fixos. Custos variáveis e custos operacionais. Então, como você chegou em custos variáveis? Aqui estou simplificando minha vida. Aqui é uma simplificação. Eu falei que meus custos variáveis aqui, ó, vai ser 55% da minha receita. Aqui, ó. Pode pegar que meus custos variáveis aqui, está multiplicando a minha receita, tá vendo? Receita líquida, né? Receita bruta. Eu não estou falando de imposto aqui, então, imposto sobre venda, né? Então é líquida. Veja a redução aqui, né? Eu não estou nem falando sobre imposto sobre venda, ICMS, IPI, né? Eu não estou nem falando sobre isso. Tá? Então, assim, aí vai ser, ó, dado que eu vendi, tive uma receita de 4.812.000, meus custos variáveis vai ser 55% disso. 55% de 4.812.000, 2.646. Certo? 2.646. Tá? E aí, beleza. Aí depois que eu tirei das receitas os custos variáveis, eu tenho aqui a receita líquida. Aqui existe uma diferença aí, problema de definição contábil aí, que na verdade aqui é a receita operacional, enfim. Aí não vou me preocupar com isso não, vocês entenderam, né? Então eu tirei aqui da receita total, os custos variáveis, eu tenho a receita líquida. Beleza? Dá 2.164. Acabou por aí? Não, aí tem que tirar os custos fixos, tem que tirar os custos operacionais. Como eu cheguei no cálculo dos custos operacionais? Mais uma vez uma redução. Estou reduzindo aqui minhas contas e falando que meus custos operacionais serão vai ser o valor de 15% da receita, vamos ver aqui, da receita líquida. Vai ser 15% sobre isso. Como eu cheguei no valor de 55% e 15%, 15%, por que não 14%? Por que não 16%? Por que não 15,5%? Como eu cheguei nisso aí, é outra história. É um valor que eu tinha que ter calculado em planilhas subsequentes aqui. Entendem a complexidade? Que não é tão simples assim. Como eu cheguei no valor do fluxo de caixa é o principal, é o mais difícil, é o mais demorado.
Como eu calculo o VPLAT, vocês vão ver que é facinho no Excel. Moleza, certo? Beleza, então os custos personais são 15% da receita líquida, 15% sobre 266.400 dá 324.800. Tiro daí o imposto de renda, aí o imposto de renda, achei o LAIR, né, que é o lucro antes do imposto de renda, LAIR. Então, de 265 tiro 324, eu tenho LAIR, o lucro antes do imposto de renda. Esses termos, todos quem faz administração, contábil, está bem acostumado, viu, gente? LAIR, IR, enfim, várias outras siglas aí, EBITDA, EBIT, enfim, é tudo muito conhecido. Então, o lucro antes do imposto de renda dá 1.840, aí tira o imposto de renda. Imposto de renda aqui, aí é fixo isso aqui, de repente vai ser mais ou menos isso aqui mesmo, não vai mudar muito. O imposto de renda eu estou definindo aqui que é 35%. 35% é isso tudo. Pior que é, gente. 15% de imposto de renda, 10% de adicional. Quem tem um lucro acima de 200 mil tem que pagar 10%. Ou novidade, né? Qualquer empresa grande paga. Então deu 25%. E aí tem a CSLL, né? Mais CSLL de uma forma geral, né? Que dá 9,6%, então dá praticamente 35% sobre o lucro, sobre a receita que você tem, sobre o lucro antes, né? Depois você pagou tudo, tirou de receita, você tirou os custos, aqui que sobrar você tem que pagar 35% ainda para o governo. De uma forma geral, bem resumida é assim, mas é óbvio que cada empresa vai ser diferente. Se você é uma empresa do Simples, por exemplo, vai pagar sobre o faturamento 6%, 6,5%. Então, cada empresa tem seu regime de tributação, é diferente. E aqui eu estou pensando em uma empresa grande, empresa aberta, e que ela está dando lucro, porque se a empresa está dando prejuízo também, outras contas, enfim. Certo? Então, 35% é um valor plausível. Certo? É um valor plausível, 35% é plausível. Beleza. Aí de 1.840 eu tirei 35%, que foi 644. Aí sim, depois disso tudo, eu tenho o que eu chamo lá de fluxo de caixa relevante. Lá na apostila você tem lá o que eles chamam de fluxo de caixa relevante. O que é relevante? É aquele que interessa para calcular o VPL-ATIR. Certo? Então esse fluxo de caixa relevante é o que está discutido lá na apostila em meia página. Tá? Então perceba que é bem complexo, bem complicado chegar até ele. Não é simples. Como eu cheguei no fluxo de caixa zero, né? Está aqui ano zero, nesse valor aqui de 4 milhões e 500, talvez aqui é mais fácil, né? A empresa lá que está com a patente definiu que é 4.500. Pronto. Pô. Geralmente os cálculos na data zero, geralmente os cálculos de valor de investimento inicial são simples. São tranquilos. Por quê? Porque cálculo que você tem que fazer agora, tá aqui. De repente, a coisa que você tem que comprar, você vai lá e toma o orçamento, faz o orçamento, faz os cálculos, beleza. Então, aqui, ó, na data zero, de repente, você não tem muito erro, não. Não tem muito erro, entre aspas, né, gente? Porque tem gente que faz coisas sem planejamento, vide a nossa vida, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso na casa de vocês, os pais de vocês, vai fazer uma reforma, achou que ia gastar 10 mil, gasta 20 mil. Muitas vezes porque faz sem planejamento, né? Ah, não, ia fazer só isso, mas ao menos, já que você tá aqui mesmo, né? Vai. A reforma nunca acaba, você cansa dela, né? Não adianta. Então, assim, mas essa que é a ideia. Se tá na data zero, tá no dia de hoje, fica mais fácil calcular. Né? Você tem menos tempestividade, você tem menos riscos, então os cálculos são mais tranquilos. Num caso igual esse aqui, ó, qual que é o investimento a ser feito? É o valor da patente que eu tenho que pagar, pronto. 4 milhões e 500. Agora, e para o futuro? Para o futuro é criatividade, formação holística, equipe bem preparada, equipe que entende do negócio, entende do que está fazendo, enfim, é bem mais complexo. Então, vide que o que importa é 1.196.000, mas para chegar nesse 1.196.000, tem muita história para contar. Tem muitas aqui, ó, tem muitas células aqui, ó, que devem ser preenchidas para chegar e justificar cada um do valor. Tem que fazer isso? Tem. Você tem que fazer isso quando você estiver na empresa? Tem. Tem. Você quer saber por que você tem? Vou te mostrar um único motivo que você tem, né? Tudo isso aqui é para o futuro, não é?
Tudo no futuro. Tudo no futuro. Beleza? Aí, de repente, você fez as contas todinhas e chegou no seu chefe e falou o seguinte: compensa comprar um negócio aí, ó, pode ir lá, o negócio vai ser bom. Ou compensa? Beleza, então vamos lá. Vai lá e seu chefe paga 4 milhões e 500 na droga lá, na patente. Ok. Chegou. O que você tá falando, Alexa? Eu não te chamei. Desculpa, gente, a Alexa entendeu que eu tava chamando ela. Ela fez a conta pra mim. Essa é boa. Ai, ai, ai. Bom lembrar disso quando eu estiver gravando outros vídeos, vai que me atrapalha. Eu perco toda a gravação. Então, olha só, gente. Aí, beleza. Aí chegou daqui 3 anos, né? O negócio deu ruim. Tudo que você tinha estimado, projetado, não se efetivou. Aconteceu algo totalmente diferente. Suas contas tudo baseado no dólar. Você estava estimando um dólar de R$ 4, de repente foi para 7. Certo? Por exemplo, já aconteceu isso comigo. Né? Então, e aí? Aí seu chefe pega e fala assim, filho, fez eu perder 4 milhões e 500, vai pro rolho da rua, tchau. Tá? E aí onde que está agora, né, a sua justificativa? Tá aqui nos contas, tá aqui nos cálculos. Vai chegar para ele e falar o seguinte, ó, não, peraí, você mandado embora, não, peraí, vem cá, deixa eu mostrar qual que foi o meu raciocínio lá na data zero. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu cheguei nessa conclusão por causa disso aqui, ó. Veja que todas as minhas premissas, todos os meus cálculos aqui estavam amparados e fazem todo sentido. Eu não cometi nenhum equívoco de conta, eu não cometi nenhum equívoco, né, de extrapolação baseado nas informações que eu tinha na data zero. Certo? Então, tudo que você usou, o raciocínio que você desenvolveu, os cálculos que você fez para chegar no fluxo de caixa relevante, devem ser todos anotados, devem estar tudo calculado aqui, tudo feito na forma de relatório. Certo? Então, essa que é a ideia. Por quê? Porque depois que chegou aqui, gente, ó, é óbvio que eu expliquei aqui só para a data 1, só para vocês terem uma noção. Para a data 2 se repete, né, até a data 5, beleza? Mesma coisa. Por quê? Porque depois que você chegou aqui, isso aqui é o de menos, gente. Então, olha só, você tem aqui investimento de 4.500, né, aquela ideia, data zero, saída de 4.500, depois tem entrada de 1.196.000, depois 1.454 e assim por diante, até 2.253. Vou calcular o VPL disso aí. Ah, beleza, para calcular o VPL disso aqui, basta vir lá no Excel e fazer o seguinte, ó. A única observação que você tem que ter aqui é usar a função VPL. Olha só, existe uma função VPL no Excel. Tá vendo aqui, ó, a função VPL. Ah, professor, por que B15 mais VPL? É a grande jogada. É a única observação que eu tenho que fazer para vocês. No Excel, a função VPL, ele considera a partir da data 1. Então, se você colocar a data 0, ele vai ler como se fosse a data 1. Então, está errado. Então, no VPL, na função VPL, você tem que pegar o fluxo de caixa da data 1 em diante e somar, se é que está no regime de caixa, né? Se é que a sua saída está negativa, e somar o valor da data 0. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, aquela continha que a gente fazia na mão pode ser resumida dessa forma aqui no caso do VPL. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou pegando o VPL. Primeira informação é a taxa, né? Aqui, ó, taxa, tá vendo? É a taxa. Qual que é a taxa? O custo de capital da empresa foi estimado em 18%. Como cheguei nesse valor? Tem uma disciplina de finanças de longo prazo, administração financeira 2 na administração, que é só para isso, certo? É uma disciplina para isso. Como cheguei no 18% é uma outra história, tá? De repente, muitas vezes as empresas já têm isso na política dela, definido nas políticas. Ó, o custo de capital da empresa é tanto para esse ano, para daqui 2 anos é tanto, para projetos com mais risco é assim, com menos risco é assim, para projetos desse perfil é assim, para projeto desse outro perfil é 18%, para esse é 17%, assim por diante. Tá? Beleza, então assim, 18%. Aqui, o fluxo de caixa da data 1 à data N, nesse caso só 5 anos. Tá aqui, ó, 5 anos. Beleza? 5 anos. E somando a data 0. Ok.
O VPL está calculado de forma rápida. O VPL aqui foi 600 aproximadamente 612, né? 612 mil. 612 mil. Esse investimento em específico é bom ou ruim? Maior do que zero. Investimento viável, investimento bom do ponto de vista econômico e financeiro. Aí eu vou calcular a TIR. Aí a TIR é mais fácil ainda. A TIR é só a função aqui, ó. A TIR é só TIR e coloca o fluxo de caixa. Aqui o fluxo de caixa está na linha, né? Poderia estar na coluna também, não tem importância, certo? Basta você colocar os fluxos na sequência, beleza? Na sequência. Então aqui, ó, TIR, e é igual ao quê? Aos fluxos aqui, ó. Achou, né? Fez o conta, vi aqui que dá, arredondando, 23%. A TIR foi 23%. Ah, é bom ou ruim? Aí eu tenho que comparar com o custo de capital. O custo de capital é 18%, beleza? Como a TIR é maior do que o custo de capital, 23 é maior do que 18, o projeto é economicamente viável. É viável do ponto de vista econômico, financeiro. Certo? Então, assim, essa que é a lógica de como calcular a TIR e o VPL, dado que você tem os fluxos de caixa relevantes, que muitas vezes é o mais difícil de fazer, certo? Então é isso aí, pessoal. Eu ataquei nessa aula de hoje aquilo que está na apostila, né? Mas é óbvio que vocês podem perceber que eu sempre puxando o gancho para o que é importante, porque o que está na apostila, vocês já até aprenderam como calcular do ponto de vista operacional. O que a gente aprendeu mais aqui, né, e atacamos aqui, o que o livro, né, especificamente tem um capítulo para isso, é interpretar quando que é bom um investimento, quando que é ruim. Aí eu estou falando aqui com vocês, quando o VPL é maior que zero, quando a TIR é maior que o custo de capital, e sempre estou puxando um gancho para a questão da mensuração do fluxo de caixa, beleza? Esse que foi meu foco, atacar o que está na apostila, sempre puxando esse gancho para a mensuração do fluxo de caixa. No nosso vídeo, que eu faço instruções gerais para o trabalho, eu ataco mais a questão do fluxo de caixa, certo? Então não deixam de ver, vai ajudar vocês a desenvolver o trabalho. Ele é específico para o trabalho, né? Ele é pontual. Os meus exemplos, as minhas chamadas são específicas para o trabalho. Então aí dá uma analisada lá, dá uma olhada lá, certo? Então fica essa dica, então. Não deixa de avaliar, ver o vídeo nosso lá, certo? Que vai puxar um pouco mais o gancho da questão da mensuração do fluxo de caixa, especificamente para o trabalho. Beleza, pessoal? Então vocês viram que no Excel é tranquilo, é função TIR, função VPL, como calcular, não tem segredo. Então vocês vão desenvolver o trabalho, vocês vão fazer lá no Excel e para puxar essas funções vai ser tranquila, né? Como cheguei nisso aqui, que é o parto, beleza? Como que eu cheguei aqui no fluxo de caixa relevante, que é o parto, tá?